Queridos, quero ler um texto para fazer jus ao tema proposto para a nova geração, para nossos dias, que é Somos Pentecostais. Para tal, quero ler, que não podia deixar de ser, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e pedir a vossa paciência, serei sucinto, mas compartilhar o que está em meu coração a respeito do que nós ouvimos. Capítulo 4, a partir do versículo 5, vou ler só 3 versículos para não ser redundante, mas usarei também o contexto anterior e posterior. O versículo 5 do capítulo 4 diz o seguinte: o epígrafo Lucas, ele escreve com a minuciosidade os acontecimentos posterior em curto prazo do pentecostalismo. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Uma interrogação. Queridos, quando nós falamos de Pentecoste, é bem verdade que somos pentecostais. Esta palavra se deriva, é bem verdade que os irmãos já conhecem, de um contexto grego, Pentecostes, ou festa das semanas ou das primícias. Era festa que acontecia geralmente lá para abril e maio, quando não havia chuvas, e o povo pegava, era a colheita, pegava os primeiros molhos, feixes da plantação, da agricultura, e levavam para serem mexidos e queimados como oferta de gratidão a Deus pela colheita e pelo semeio anterior. Então, deriva-se deste dia, que foi justamente nestes acontecimentos que aconteceu o derramamento de uma experiência pessoal, através do derramamento do Espírito Santo. Então, quero tomar por base não este contexto, mas o contexto bíblico histórico, com base numa interrogação feita pela Suprema Corte, depois de haverem passado pelas demais instâncias jurídicas, religiosas, de todo o contexto de Jerusalém. Se os irmãos observarem, o capítulo 4, ele começa justamente com um alvoroço, com o espalhar da notícia de que as pessoas estavam sendo envolvidas por uma experiência pessoal de um Deus que era dever dos sacerdotes disseminar entre o povo. E esta contundência fez com que todas as autoridades viessem a intervir, tendo em vista que o primeiro plano que eles fizeram deu errado, e agora eles queriam corrigir. E veja que o capítulo 4 já começa com as autoridades assustadas, surpreendidas pelo que o poder do Pentecoste havia feito nos nossos dias. Vejam que a Bíblia diz no capítulo 4 que junta-se os sacerdotes, o capitão do templo, ou os capitães, e os saduceus. Aqui está a primeira classe, uma classe de sacerdote, uma classe de policiais que eram submissos aos sacerdotes, e os saduceus, que eram a mais ferrenha seita no que diz a não haver ressurreição dos mortos. Quando nós observamos todo o contexto legal desta classe sacerdotal, da classe religiosa, esta classe vivia da lei,
porém, ela vivia uma ortodoxia morta, ou seja, eles queriam aplicar a palavra ao seu modo de vida, e não o contrário, como a verdadeira ortodoxia requer, que é nós adaptarmos a nossa vida com a palavra. Então, como eles não tinham experiências com Deus de forma através do Espírito, eles viviam este relacionamento, aonde o que eles ensinavam não viviam. Por quê? E qual era a maior preocupação para um contexto posterior? Era que uma nova geração estava sendo moldada neste mesmo contexto de viver e continuar uma ortodoxia morta, aonde a prática e a experiência com Deus e o envolvimento com Deus não existia. Quero vir até de alguns comentários históricos, a ponto que a lei, a Bíblia, a história mostra que aos jovens o contexto da fé começava ainda quando criança, a partir dos 6 anos de idade, quando a criança judia começava a estudar o contexto legal, a lei de Moisés, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, a partir de 6 anos, eles eram catequizados a cumprir e a estudar, a decorar os pontos principais da lei de Moisés, que era o primeiro período, segundo um contexto, um primeiro período de aprendizado, conhecido como Beit Sefer. Então, este primeiro período, ele levava até os 10 anos. Porém, quando esta criança estava com 10 anos, ela já estava com uma lei, já estava com o que deveria guardar da lei de Moisés impregnado na mente. E isso era geral. Porém, a partir dos 10 anos, alguns retornavam, alguns iam agora aprender uma atividade, uma tarefa profissional no contexto da família. Porém, os que se destacavam neste primeiro período, continuava um segundo período, que era conhecido como Beit Talmud. Este Beit Talmud era o período que fazia com que agora esta criança, entrando em uma fase de adolescente, eles começavam a estudar mais aprofundadamente, porque agora eles eram diretamente ensinados pelos escribas, os doutores, os homens que eram aptos para interpretar a lei de Moisés. Então, estes que se destacavam, eles agora iam estudar contundentemente os outros livros históricos, proféticos, os livros, os salmos e os outros. Então, eles, quando terminavam com 14 anos, eles já estavam se tornando a classe intelectual do judaísmo. Era esta geração que era uma perspectiva futura de uma disseminação de um contexto legal. Então, esta adolescência agora, a partir de 14 anos, eles começavam a estudar e a viver a experiência empírica ditada pelo seu tutor, pelo seu escriba, porque cada escriba tinha o jugo, tinha a sua forma de interpretar a lei. Então, estes jovens agora eram catequizados a ponto que os escribas ensinavam-os que eles, cada um tinha o seu grupo, eles não podiam se distanciar do seu doutor, do seu escriba, pois eles não podiam perder um detalhe da vida do seu mestre, no que diz, no tocante ao comportamento, a palavra e atitudes. Então, eles tinham que estar geralmente rodeados ou atrás do seu mestre, a ponto que tem um contexto histórico de Renner, que ele diz o seguinte, ele aborda num contexto histórico, que havia uma frase que dizia que um menino, um talmide, que era discípulo, que é o real, a etimologia da palavra, ele tinha que terminar o dia coberto com a poeira dos pés do seu mestre. Isso implicava dizer, ele não podia se distanciar. A poeira que vinha dos pés do mestre era para bater
saber no seu rosto. E isso era sinônimo de aprendizagem, de dedicação. Então, esta geração que se tornava a classe intelectual do judaísmo, era uma geração futura, experimentada e aprovada pelos seus mestres, pelos seus rabinos. Porém, no contexto natural, era que eles eram formados na mesma ortodoxia morta, ou seja, eles viviam, mas não praticavam o que verdadeiramente ensinavam, e criavam interpretações para adaptar a palavra com o seu jeito de viver, e experiência íntima com Deus não havia. O que é que eles tinham? Eles tinham conhecimento, eles tinham diploma, eles tinham doutorado, eles tinham respeito, eles tinham formação, eles tinham jeito educacional, eles falavam bonito, eles interpretavam, mas não viviam. Então cada mestre formava os seus grupos. Porém, este grupo, esta geração, estes adolescentes e estes jovens estavam sendo formados naquilo que era mesmice, onde o culto era a mesma coisa, era cordeiro, era novilho, era sangue, era oferta, mas nada de milagre, nada de sobrenatural, a ponto que o povo já sabia o que ia acontecer, já era a mesma coisa. Então, o que impacta isso aqui, já que nós estamos no impactar, é que os irmãos hão de convir em um contexto lógico, no contexto racional, é que Jesus, como um bom judeu que era, ele também viveu todo esse período, só que Jesus se destaca mesmo na sua juventude, sendo do interior, sendo de uma região inóspita, sendo de uma geração e de uma região improvável, porque era de Nazaré, e no contexto geral, política e socialmente falando, Nazaré não tinha futuro promissor, Nazaré não era rota comercial, Nazaré era o fim do mundo. Então é de Nazaré que com 12 anos já aparece alguém impactando já na adolescência, porque a Bíblia diz que certa vez com 12 anos, este adolescente chamado Jesus de Nazaré, ele vai para a festa da Páscoa, a primeira vez, e quando ele chega na Páscoa, ele se perde dos pais, e termina a festa, e os pais voltam, e depois de 3 dias sente falta, e quando voltam para procurar Jesus, a Bíblia melhor diz que eles procuraram por um longo período de 3 dias, salvo engano, e quando o encontraram, ele estava no santuário, e ele estava fazendo o quê? Passando por este primeiro período, que era a sabatinar. Ele era sabatinado por quem? Pelos escribas, pelos doutores, pelos formadores, pelos interpretadores da lei. O que chama a atenção é que a Bíblia já registra que nesta primeira vez, o Jesus de Nazaré já impactou, ele já mostrou diferente, porque ele não só respondia as perguntas, mas ele próprio tinha o meio de interpretar a lei e ensinar aos doutores o que queria dizer a palavra. É aqui que a Bíblia diz que os doutores ficavam perplexos ouvindo o que o menino Jesus ensinava, e isso é coisa de impactar. Mas o interessante é que quando Cristo completa 29 anos, ele já é o topo, ele já é mestre. Irmãos, vejam, não é aleatoriamente que este povo aqui, escriba, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles respeitavam Jesus, porque numa ótica normal e crítica construtiva, Jesus era para ser sacudido, chicoteado, morto pelas coisas que ele fazia, porque ele desafiava o sistema. Então, por que eles respeitavam? Porque a Bíblia diz que ele tinha o título de mestre, de fato e de direito, e o mestre aqui era respeitado, tinha que reverenciar, tinha que bater continência, porque eram formadores de opiniões. Então não é à toa que muitos diziam mestre, o próprio Nicodemos chamava-o de mestre. Há um contexto que agora Jesus entra no cenário, e ele impacta porque é o primeiro mestre, o primeiro que impacta
impacta vindo de Nazaré, o improvável. Ele surge de onde ninguém acreditava. E o pior é que quando ele agora vai formar aqueles que queriam impactar, veja como é notório, ele sabia que se fosse atuar como qualquer outro mestre, obviamente, ele ia lá no centro educativo, ele ia escolher aqueles que se destacaram, ele ia num contexto construtivo, ilustrativo, no centro ou na melhor faculdade de Jerusalém, mas não, porque ele sabia que aquela geração estava sendo formada em uma ortodoxia morta. Então o que é que ele faz? Ele vai formar um grupo de impactadores, na sua maioria ainda jovens, que não tivesse destaque, que não tivesse o foco no sucesso pessoal. É por isso que ele agora vai atrás de quem? Dos improváveis. Ele vai atrás de pescador, ele vai atrás de desempregado, ele sai atrás de quem ninguém acreditava. O grupo de Jesus, segundo Augusto Cury, se fosse passar por uma psicologia empregacional, nenhum deles era um aceito, por conta da formação, por conta da conduta, por conta de seres indoutos, exceto Judas. Então, quando ele sai, quando ele se apresenta no cenário, o que impacta, irmãos, é que agora Jesus entra fazendo algo diferente. Ou seja, quando pensavam que o mestre nazareno ia surgir com mais um grupo de intelectual, Jesus aparece com um grupo de semi-analfabeto, num contexto construtivo, disseminando o problema e o poder de impactar com uma experiência de vida com Deus. Então isso começa a impactar o sistema. Agora, qual era a diferença? É que esses 13 homens, Jesus e os mais 12, começam agora a praticar a obra em Jerusalém e adjacência, que ninguém nunca tinha visto e nunca tinha ouvido. Ou seja, é por isso que em muitas passagens você vai ver o próprio texto dizendo que as pessoas diziam: ninguém nunca pregou desse jeito, ninguém nunca fez isso. Era o próprio povo dizia: meu Deus, que homem é esse? Até o vento, até o mar obedece. Jesus estava formando uma equipe para ter essa experiência com Deus, para não viver da mesmice, mas ter uma experiência com Deus, através do Espírito Santo. Agora ia fazer coisas que ia assustar e impactar. Impactar não é só falar bonito, porque todo político fala. Impactar não é só cantar bonito, porque Roberto Carlos impactar é ser cheio do Espírito Santo e fazer o que ninguém vê e o que ninguém ouve. Então Jesus agora aparece com esse grupo e começa a fazer algo que ninguém começava a acreditar. Enquanto a ortodoxia morta estava preocupado com o seu bem-estar político, sócio e religioso, tem um grupo de 13 aí que está fazendo a diferença. As pessoas estão correndo atrás. Por quê? Tem milagre onde eles passam. O cego vê, o mudo ouve, o surdo ouve, o mudo fala. Tem alguma coisa estranha. E aí começou a impactar Jerusalém e a adjacência. Mas como é que pode? Quem é esse Jesus? É de Nazaré. E quem são os seus discípulos? É uma raça de plebeu. O mais inteligente é pescador. Então não vai muito longe não. Vamos esperar. Mas a coisa foi aumentando, gente. Cada dia o número ia crescendo. A notícia vai se espalhando. Jerusalém e a adjacência começou a ouvir que o impacto chegou. E que um grupo de pessoas diferentes estava fazendo a diferença. Então Jesus começa a ensiná-los. O que eu acho lindo é que agora o sistema manda espiões. Eles não tinham coragem e queriam parar Jesus. E queria pegar Jesus no erro da lei. E muitas vezes Jesus ia pregar
E os escribas, fariseus, estavam lá para pegar um erro na pregação. Mas daqui a pouco, gente, eles começavam a chorar no culto. Daqui a pouco eles eram impactados, que quando voltava com o relatório, eles mesmos diziam: ninguém nunca pregou daquele jeito. Ele é diferente. Um certo dia, diz a Bíblia, Lucas registra, que um fariseu se meteu a querer ser alguma coisa e humilhar Jesus. O que é que ele faz? Ele tem a ousadia de convidar Jesus. E a Bíblia diz que era um mestre chamado Simão, era um fariseu. Ele entendia, ele era do contexto. E ele convida Jesus para ir para a sua casa. Só que eles sabiam, se convidasse o mestre, os discípulos deles tinham que ir, porque não se separavam. Porque a função do mestre era fazer com que o discípulo fosse o que ele era. Esta era a principal função de um rabino, de um mestre. E o discípulo tinha a plena responsabilidade de ser o que o seu mestre foi e era. Isto era o que conjugava os dois, mestre e discípulo. Então, se convidasse o mestre, o discípulo ia junto. Aí Jesus aceita o convite e vai comer na casa de um fariseu, mestre, que o convidou. E quando Jesus chega, ele entra com os discípulos. E veja que Simão, ele não cumpre com o que a lei exigia, de hospedagem, de recepcionar. Porque a lei dizia: se eu convidasse alguém para minha casa, ao chegar, eu deitava água, lavava-lhe os pés. Se fosse da minha hierarquia, eu ungia a testa com óleo, a cabeça. Se fosse de uma hierarquia menor, eu ungia a mão. Mas ele não fez isso. Jesus chegou e entra como um Zé Ninguém. Ele queria dar uma de bonzão, conhecedor. E Jesus entra calado, e calado fica, sentando na mesa com os discípulos. Só que diz a história que num jantar ou num almoço de tal envergadura, segundo a lei, a porta principal da casa tinha que ficar aberta para qualquer pessoa ter acesso. Só que as pessoas não iam participar do jantar, mas ficavam observando aquela reunião. E Jesus entra e a porta fica aberta. Sentam-se e, inesperadamente, entra uma mulher sem reputação. E quando a mulher entra, ela não resiste, é impactada. Ela soube que Jesus estava lá. E ela passa logo numa loja de perfume e não vai de mão vazia. Compra o melhor perfume que tinha e diz: eu vou lá. E entra. Daqui a pouco, inesperadamente, ela se prostra. E começa a ungir Jesus. Chorava, que as lágrimas molhavam os pés de Jesus. E ela com o cabelo enxugava essas lágrimas. Ela ungiu Jesus com este óleo. Aí foi quando Simão disse: agora eu pego ele. Aí Simão pensou: se este fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Pensou simplesmente. Aí Jesus olha para ele e diz: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Veja que ele sabia quem era Jesus, que ele diz: dize a mestre. Ele sabia quem era Jesus. Aí Jesus disse: um certo devedores devia muito dinheiro, um certo credor, e um devia 500 dinheiro, o outro 50. E sem ter com que pagar, o credor perdoou o que lhe devia mais. Perdoou os dois. Aí eu te pergunto, Simão, quem mais amou? Aí Simão, com a inteligência, disse: por certo que perdoou mais. Aí Jesus disse: disseste bem, parabéns, você conhece. O que é que o senhor quer dizer com isso? Eu cheguei na tua casa, Simão, e tu não me desse água para lavar os pés.
E desde que eu cheguei, esta mulher chora e ainda me unge com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Eu cheguei na tua casa e tu não me desse óleo para ungir a cabeça, e ela ungiu-me com o melhor do seu perfume. Simão, aqui eu te digo, quem muito se ama, muito se perdoa. Simão, Jesus estava dizendo, eu vim ensinar diferente, porque a ortodoxia morta, gente, ela ensina de dentro para fora, mas a experiência com Deus é de fora para dentro. Então tem que primeiro fluir lá dentro, para depois refletir lá fora. Era isso que os discípulos iam aprendendo, a impactar. Até essa experiência, você vai ver os milagres durante 3 anos. E alguns meses, era essa a ênfase de Jesus: ensinar de dentro para fora. Os discípulos têm experiência que o sistema não tinha. Aí veja que esse sistema, ele disse, temos que parar. A Bíblia diz que houve uma reunião, gente. E quem estava nesta reunião? Esta classe aqui: sacerdote, escribas e sumo sacerdote, os religiosos e os doutores da lei. Ou seja, os homens que entendiam, mas queriam adaptar a palavra ao seu modo de vida. Tem nada não, isso passa. Não. Aí Jesus começa a viver e fazer diferente. Aí disseram, esse cara está nos prejudicando, vamos acabar com ele, vamos matá-lo. Aí o texto diz, nesta reunião deliberaram matar a Jesus. Por quê? Matando o mestre, os discípulos dissipam. Não é melhor matar os 13? Não pode. Se matar o cabeça, a gente dissipa o resto. Esse foi o primeiro plano. Para acabar com este negócio aqui, foi o primeiro plano. Vamos matar a Jesus. Então, reuniram-se e decidiram, temos que matar ele de uma forma tão cruel que os discípulos não queiram ser como ele foi. O plano era esse. Matando Jesus, mata os 13. Eles vão dissipar. Porém, vamos matá-lo da forma pior que tem. Qual era? A cruz. Por isso que eles fizeram de tudo para levar Jesus à cruz, que segundo Cícero, o historiador romano, era o pior e o mais agressivo tipo de morte que alguém podia ser submetido. Então, para parar isso aqui, eles planejam matar Jesus. Aí Jesus começa a ensinar os seus discípulos que era necessário que ele fosse, mas viria um que iria os ajudá-lo. Ele não ia deixá-los órfãos, e que eles iriam fazer mais coisa do que Jesus, porque Jesus, eu vou, mas o meu Pai enviará o Consolador, e é esse que vai estar com vocês todos os dias, ensinando e mostrando a vocês como tem que fazer. Levaram Jesus à cruz. Você vê que o plano estava tão correto para acabar com essa raça, para acabar com esses 13, que no sofrimento da cruz, gente, primeiro dia, todos fugiram, só 2 ficaram de longe, e um dos tais negou Jesus na primeira noite. Jesus foi dilacerado, e você não vê um discípulo junto da cruz, exceto um. Jesus é pendurado na cruz, e ninguém está para ajudá-lo. Você consegue conceber um pastor presidente sendo triturado e não ter um obreiro para socorrer? Então o sofrimento era tão cruel que o plano do sistema estava dando certo. Os discípulos vazaram. Quando Jesus morre e entrega o seu espírito, segundo a lei judaica, 3 horas da tarde, segundo a Bíblia, e 6 horas da noite, ninguém poderia estar suspenso. Se até 6 horas ninguém tirasse, era enterrado como indigente. E não apareceu ninguém, gente.
nenhum dos 12, para tirar Jesus da cruz. Aí entra os anônimos, José de Arimateia e o doutor Nicodemos, que investe pesado, compra o corpo, compra o sepulcro e tira Jesus da cruz. Só que o sistema fez festa. Está dando certo o plano. Acabou. Era mais um Judas Galileu, era mais um Teudas. Só que passa o primeiro dia, passa o segundo dia, e Jerusalém estava vazia. A notícia era: acabou, vencemos ele. Ei. As ruas vazias, gente. Os próprios discípulos voltaram decepcionados. Pensávamos que era ele, mas não foi. Manhã do terceiro dia, o sepulcro se abre, gente, a pedra é revolvida. E o mestre da Galileia, o mestre Nazareno, sai de lá de dentro vivo. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele voltou como havia pregado, ele voltou a impactar. E o que é que ele faz? Se fosse pastor Genival Bento, eu não ia atrás daqueles 12, porque um já tinha, daqueles 11, porque um se esvaiu. Mas Jesus não, gente. Não é assim que muitas vezes a ortodoxia morta faz. Você tem uma história de vida, um erro, acaba com a tua história, você não presta mais. Agora Jesus vai atrás de um por um. Eu escolhi vocês, então eu não vou abrir mão. Alguém poderia ter dito: mas Tomé te negou, não tem problema não, mas foi eu que escolhi. Mas Pedro te negou, não tem problema não, foi eu que te escolhi. Mas Tomé não quer acreditar no Senhor, não tem problema não, eu vou atrás dele. E vai atrás de todo, um por um. E diz: vocês vão ser minhas testemunhas. Aí o que é que ele faz? Esperem, que para vocês terem essa experiência, parafraseando, vocês precisam ter essa experiência através do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas Ele vai descer. Esperem. Ele vai aos céus, e os discípulos se trancam, porque represária. A notícia se espalhou, o sistema soube que Jesus voltou a viver. Então eles começaram a se preocupar em o quê? Amedrontar os discípulos, para que eles parassem e não disseminassem o que aprenderam de Jesus. Só que aí eles se trancam, gente. E quando eles se trancam, eles entram no cenáculo. E veja que depois da Páscoa, 50 dias após, era a festa do Pentecostes, a festa das primícias. Como eu falei, aonde todos os judeus traziam os seus molhos, e nada no templo queimava, mexia no fogo. Para quê? Como oferta de gratidão pela colheita que fizeram. Então todo mundo estava lá. A Bíblia diz que a festa era coletiva, e de toda parte do planeta tinha gente lá. A Bíblia diz, no mínimo, 17 nações estavam lá, de idiomas diferentes, de homens religiosos sem experiência com Deus, sem experiência com o novo. E os discípulos não levaram colheita, não levaram oferta, porque a represária estava aonde? Escondidos. Quando de repente, com todo respeito, de uma forma construtiva, você viu como a gente se alegrou quando apareceu no telão que tem cerca de 500 mil internautas? A gente não deu um glória?
Gente, aqui só tinha cerca de 120. Ou seja, é melhor 120 cheio. Se tiver 500 cheio, é melhor ainda. Então, naquele cerca de 120, aí o Espírito Santo vem. E não vem para voltar, ele vem para ficar. Aí ele entra pelaquela porta como o barulho de um vento. Irmão, a cidade estava cheia. O que é que impacta aquele tempo? É que cerca de 120 crentes fizeram um barulho tão danado, que o Lucas registra que toda a cidade ficou ouvindo. Ou seja, numa ótica normal é impossível, mas é sobrenatural. Mas vamos partir do pressuposto que eles começaram a falar as línguas de cada país das pessoas que ali estavam. Então a notícia começou a se espalhando, e quando ouviram, veja que Lucas registra, eles disseram: ora, quem está lá? São os discípulos do Nazareno. Eles não são indoutos e iletrados. Indouto é a pessoa sem conhecimento ou pouquíssimo conhecimento. Iletrado, o termo já diz, sem letra, sem estudo, sem conhecimento. Não são todos eles. E como a gente está ouvindo eles falar na nossa própria língua? Tem alguma coisa diferente. Aí agora todo mundo deixa o santuário e corre para lá, que o fogo pegou lá. E sabe o que chama a atenção no texto? Não é o barulho. A Bíblia diz que o que impactava e o povo ficava perplexo era com as coisas que ouviam e viam acontecer lá dentro. Então o povo é impactado pelo que não via e pelo que não via. Ou seja, não é só barulho, não é só não, tem que ter coisa que o povo nunca viu e nunca ouviu. Tem que ter milagre. Esta é a experiência de um pentecostal. Mas tem barulho santo aí? Se tem barulho santo, tem milagre. Agora eles são impactados. E como eles são impactados? Quase 3.000 pessoas, gente. Pega fogo também. Naquele primeiro dia, quase 3.000 pessoas se dobram, impactados pelo poder do Evangelho. Cerca de 120 crentes, cheios agora do Espírito Santo, impactaram 17 nações de uma vez só. As pessoas se dobravam, os milagres aconteciam. Veja que depois de poucos dias, Pedro e João vão ao cenáculo. E agora o que é que o sistema queria? Pará-los. Temos que pará-los. Temos que apagar esse fogo. Mas para piorar, num dia de culto, a igreja cheia, era a oração das 3 horas da tarde. Aí Pedro e João vai para a oração. E quem está na porta, como de costume? O coxo. Aí Pedro olha para ele. Ele olha para Pedro e pede uma esmola. Aí Pedro diz: nós não temos prata nem ouro. Isso na nossa linguagem quer dizer: estamos lisos, não temos moedas, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. O coxo levanta, e para piorar a situação, é impactado pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que um homem com cerca de 40 anos, que não tinha o direito de cantar, não tinha o direito de adorar, não tinha o direito de cultuar, de repente, de uma hora para outra, em uma questão de segundo, ele agora está dando pulo, dando glória a Deus e cantando hino. E quando ele canta, ele não vai para casa, ele entra dentro da igreja cantando, pulando e dando glória, glória a Deus, e cantando louvores. Impactou todo aquele tempo.
Primeira vez, o tumulto do derramamento. Começo do capítulo 4. Os anciões, os sacerdotes, os escribas. Agora, Pedro e João é levado para quê, gente? Pedro e João são levados para a Suprema Corte. Veja o que é que o texto diz. E ali estava quem? Anás, o sumo sacerdote. Caifás, que tinha uma influência e foi seu antecessor. João e Alexandre. Diz a história que Alexandre tinha um intelecto avançado, entendia, tinha influência arrasadora. E todos da linhagem sacerdotal para dar coro. E convocaram, chamaram Pedro e João. Para quê? Para serem interrogados. E quando eles chegam no tribunal, na Suprema Corte, o plano era calá-los. O plano era apagar o fogo. Veja que a pergunta é: vocês estão aqui, vou parafrasear, e nós queremos saber em nome de quem, e qual foi o poder e em nome de quem, que vocês estão operando esses milagres. Olha a ousadia do ignorante. Pedro diz: não é possível. Vou trazer para a nossa linguagem. Nós estamos diante da Suprema Corte por causa de um benefício que nós fizemos a um enfermo. E ele começa a descrever: saibam vocês que nós não temos méritos nenhum, mas é em nome daquele que vocês crucificaram e cravou-los numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. É em nome desse Jesus que é operado todos esses milagres que vocês veem. E a Bíblia diz, gente, que eles, conhecendo o coxo, nada tinha a dizer, é fato. Aí disseram: o que é que a gente pode fazer? Joga eles para fora, espera lá fora. E discutiram: é verdade, a gente não pode negar, esses rapazes tiveram com esse Jesus depois de ressuscitado, porque esse milagre é verdade. Aí disseram: vamos fazer o quê? Vamos decretar a eles que eles não preguem e nem falem e nem ensinem nesse nome. É lei, vamos determinar. Fechado? Fechado. Manda eles entrar. A Suprema Corte chama Pedro e João e diz: escutem, a partir de hoje vocês não podem pregar mais neste nome. Vocês estão proibidos de pregar e ensinar em nome de Jesus. Aí Pedro olha para eles e diz: me digam uma coisa, vocês que entendem da lei, é melhor obedecer a Deus ou aos homens? Em outras palavras, não podemos parar. Esse fogo está queimando é dentro, não é fora. Vão para a cadeia. Na mesma noite o anjo de Deus tira eles da cadeia. E no outro dia o fogo já estava pegando na rua e eles pregando na igreja. O primeiro plano falhou. O segundo plano falhou. Aí agora o fogo ia aumentando. Aí eles agora apelam para quê? O conhecimento. Vamos pará-lo com o quê? Com o conhecimento. De que forma? Vamos procurar alguém que entenda da lei como ninguém. E essa pessoa vai ser nomeada para apagar esse fogo. Aí quem é que eles encontram? Mestres, rabinos. Vocês não têm nenhum jovem aí bom de lei, bom de estudo, bom de letra? Aí aparece Gamaliel. Tem um, quem é? Saulo. Ele se formou. Ele é o cara, é bom de letra, ele entende como ninguém da lei de Moisés. Então chama ele, nomeia ele para acabar com essa raça e apagar o fogo.
A Bíblia diz que como o Saulo era dedicado, já entra quebrando tudo. Ele pisava, assolava os irmãos. O massacre foi tão grande com a autoridade policial, que os irmãos, diz a Bíblia, fugiram de Jerusalém. Parecia que o fogo havia se apagado. Mas para surpresa de Saulo, a notícia se espalha, que por onde os irmãos passavam, iam pregando a palavra, e o fogo ia caindo, e o poder ia sendo derramado. Aí é quando chega a notícia que a cidade de Damasco estava pegando fogo. Até aqui o jovem Saulo já estava no ápice da fama. Ele não aceitava os ensinos de Jesus, e muito menos o poder pentecostal. Ele foi formado em ortodoxia morta. Então ele não aceitava o poder pentecostal. Aí a notícia chega para ele: a cidade de Damasco está pegando fogo. Jesus está batizando, os crentes estão falando línguas estranhas, está tendo milagre, a cidade está toda convertida, quase toda convertida. Aí é quando o sistema sabe, e ele pede autorização e diz: eu vou lá acabar com essa raça e trazê-los presos. Já vai ele com policial. Antes de chegar em Damasco, era um novo investimento total do sistema, gente. Quando ele vai chegando em Damasco, o céu abre. O que eu acho lindo que não foi nenhuma luz, gente. Foi um foco, um fachozinho só. Foi só uma amostra grátis. Aquele facho de luz desce, o doutor já cai com a cara na poeira. Quando ele cai com a cara na poeira, não tem outra alternativa. Se você analisar, Paulo era poliglota, era exímio orador, era um homem polido. Para reconhecer o senhorio de alguém, gente, precisava ele reconhecer a soberania. Veja que ele só teve direito de dizer duas frases, duas palavras. A primeira: quem tu és? Aí ele diz: Senhor. Ele conheceu, ele entendeu que quem derrubou ele tinha mais poder do que o sistema e do que ele. Aí Jesus, sabendo quem era o cara, ele fala com ele no hebraico clássico, gente. Ele não fala no koiné, ele fala no clássico. Isso quebrou Saulo. Por quê? Porque Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Que queres que eu faça? Entra na cidade, que eu vou dizer o que você vai fazer. Veja que lá na frente, quando ele está diante do rei Agripa, ele faz questão disso. Ele diz: o Senhor Jesus me apareceu e me falou em hebraico. Quebrou ele no meio, tirou todas as dúvidas que ele tinha. Ele é levado para onde? Para Damasco. O homem que tinha conhecimento, que queria apagar o poder pentecostal da igreja, já chega em Damasco, crente, orando, com 3 dias de jejum e dando glória a Deus. Aí Jesus, só para chatear, vai na casa do indouto ignorante chamado Ananias e diz: vai lá na rua chamada direita, tem um jovem lá orando chamado Saulo, ele é boca quente. Aí Ananias diz: esse cabo é cruel. É não, ele era. Ele agora é para mim um vaso, eu quebrei ele no meio, ele agora vai pegar fogo também. Quando Ananias chega lá, que encontra ele, já vai dando a ordem: irmão Saulo, eu vim aqui porque Jesus me mandou orar por você, e você vai restaurar a visão. Quando ele ora, a Bíblia diz que as escamas caem nos olhos, e o doutor é cheio do Espírito Santo, e começa a pegar fogo e falar línguas estranhas. O sistema perdeu de novo. Quando você vai para a carta dos Gálatas, olha o que é que Paulo diz defendendo o seu ministério. Em suma, ele diz: o meu ministério não foi recebido por homem, foi o próprio Jesus que me chamou. Ele desabafa, e nas considerações finais, eu vou parafrasear, ele diz: olha, acabou o ponto final, a partir de agora ninguém me inquiete, porque eu não sou mais discípulo de Gamaliel, eu trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus. Agora eu sou pentecostal até o tutano. O sistema perdeu de novo. E de lá para cá o fogo, prisões, não apagaram esse fogo. Se você olhar a história, aqui tem doutores, o qual eu reverencio,
Estava dizendo o pastor Carlos, só o poder de Deus, o Pentecoste faz isso. Botar um preto no meio dos doutores. Só Deus. Século 21. Se você olhar toda a história, todos homens jovens que impactaram, não terminaram com sucesso pessoal, porque o reino prevalecia. Todos crucificados de cabeça para baixo, mas o fogo não apagava. Esfolados vivos, mas o fogo não apagava. Decapitados, mas o fogo continuava aceso. Apedrejados, mas o fogo aceso. Mortos a cacetadas, mas pegando fogo. Os séculos se passam. Século XVIII. Vem o liberalismo teológico. O liberalismo teológico começou a viver de empirismo, aonde desde o século XVIII, segundo a história, ao início do século XX predominou. Quase acaba com o poder pentecostal. Por quê? O iluminismo, as experiências de vida, quando determinaram que Deus não tinha que interferir na história do homem, quando disseram que era impossível Deus se revelar ao homem, então não se podia mais falar em línguas estranhas, porque os homens estavam sendo ensinados que Deus não se relacionava com o homem, e o homem não tinha experiência vivida com Deus. Então ninguém podia mais falar. Quase acaba. Quase 3 séculos. E o pentecostalismo em ameaça. Início do século XX. Deus sacode a Europa para um pequeno país do reino britânico chamado País de Gales, quando um jovem chamado Robert Evans foi usado por Deus para sacudir este país com o poder da experiência com Deus, contra o liberalismo teológico, contra tudo e contra todos. Ele começou a ensinar e a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. A glória desceu de uma forma tão terrena naquele país. Um país menor do que o estado de Sergipe, que impactou a Europa e o mundo. Diz a história, gente, que as reuniões não tinha hora para acabar. Você já pensou você pertencer a um culto que não tem hora para terminar? Em um ano, cerca de quase 100 mil pessoas dobraram os joelhos e foram cheias do Espírito Santo. Diz a história que um senhor chamado Lewis tinha 3 filhos, trabalhava na mina de carvão. Terminou o trabalho, veio para casa às 4 horas da tarde, tomou banho, pega a mulher, exausto, pega as filhas, vamos para a reunião, não podemos perder. Mas não tem hora para terminar, é lá que eu quero estar. Esperando Robert. Quando dá 19 horas, diz a história que o local estava com cerca de 1.800 pessoas. Ninguém entrava e ninguém saía. Para ele entrar, teve que passar por cima dos ombros. Quando ele chega no lugar de pregar, ele só diz 2 palavras. Qual foram, pastor? Vamos orar. Quando ele diz vamos orar, aí o poder caiu. Aí os irmãos começaram a orar simultaneamente. Diz a história que foi um barulho de oração com glória tão grande, que o senhor Lios no meio da multidão, orando, daqui a pouco ele recebe uma cotovelada. Quando ele se assusta, era um moço que não era crente gritando: para de orar por um pouco e me diz o que é que eu faço para me tornar um de vocês, para me tornar um de vocês, para me tornar um de vocês. Rolava as reuniões, impactou a Europa. Aí em 1906,
a Revolução Industrial da América do Norte. Aí Deus impacta a América. Com o quê? Com um jovem chamado Seymour. E para piorar, preto. Eu estava pensando, quando eu vi Marcelo cantando, eu disse, a gente está em alta, vamos aproveitar. Então era um homem, um jovem, que foi convidado para pregar em Los Angeles, no meio ou no quase no fim do liberalismo, mas ainda predominava. E aquele jovem foi pregar sobre batismo com o Espírito Santo, o poder pentecostal e a experiência de um homem cheio de Deus. Porém, pregou a primeira noite, não houve glória. Quando ele chega no domingo para pregar, a igreja estava fechada. Recusaram, menosprezaram e deixaram ele jogado na rua. O irmão pegou e levou para sua casa e entraram no propósito, vamos orar. Começaram a orar. Quando começaram a orar, 15 dias, o dono da casa foi batizado com o Espírito Santo. Com poucos dias depois, a casa foi enchendo. E a moça jovem que ia casar com o Seymour também foi batizada. Depois de alguns dias, o Seymour também foi batizado com o Espírito Santo. Agora cheio de Deus, não podia pregar nas igrejas porque era preto. Então ele ia para o meio da rua com a caixinha de verdura, subia e começava a falar de Jesus. Enquanto ele falava na praça pública, Jesus começava a batizar no meio da rua com o Espírito Santo, com poder e com fogo. A casinha foi enchendo. E diz a história, gente, que um dia de oração, 24 horas de oração, começaram a orar por um grande avivamento pentecostal. Quando de repente, no meio da oração, o Espírito Santo enche todos com a sua presença. Diz a história que foi um poder tão grande que eles estavam no primeiro sótão, começaram a pular, começaram a dar glória, cheio de Deus. O sótão caiu, todos caem no primeiro piso sem ninguém se machucar, continuava dando glória. Aí o mais bonito é que a história diz que as pessoas que passavam na rua eram batizadas com o Espírito Santo. As pessoas que se aproximavam eram batizadas. 3 dias e 3 noites aquele lugar não parou de dar glória. Era 3 dias e 3 noites, o poder caindo, o barulho acontecendo e os milagres sendo derramados no meio de Los Angeles ou na rua Azusa. Ei, este é poder pentecostal. O sistema não parou. A educação, o ensino, a pressão psicológica não parou. O fogo não parou. A água não parou. A ameaça não parou. O liberalismo teológico não conseguiu parar. Agora chegou o século 21. E com o século 21, queira que não, a ortodoxia morta voltou a imperar. Estão querendo adaptar a palavra de Deus do jeito que querem viver. Mas ainda tem uma geração pentecostal. Ainda tem uma geração que não se dobra. Ainda tem mestre que ensina a ortodoxia real. A palavra de Deus na Índia, ela é que tem que predominar. Ela é quem tem que predominar. Deixa eu ver o barulho dessa geração que não vai se dobrar. Deixa eu ver o barulho. A Assembleia de Deus, eu costumo dizer, ela não é conhecida simplesmente pelo status da mídia. Ela não é conhecida pelo status que tem. A Assembleia de Deus é respeitada pelo barulho do poder pentecostal. Eu estou na Assembleia de Deus. Deixa eu ouvir o barulho. Deixa eu ouvir quem fala a língua. Quem não fala, recebe agora. Tem fogo aqui, tem. Deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir. Vai, tem fogo aí, tem desse lado, tem. Deixa eu ouvir o barulho. Tem fogo na galeria, deixa eu derramar. Derrama para baixo, derrama. Tem fogo aqui, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir.
Me ajuda aí, teclado, por favor. Quero concluir. Eu costumo dizer, há dias passados, eu recebi uma proposta tentadora para abrir mão do Pentecostes. Um jovem que na adolescência vestia pano de saco. Esses dias eu recebi uma ligação da América do Norte para pertencer a uma agência que controla cantores, mano. Gessé, que controla pregadores. Pastor Genival, queremos contratar o senhor para integrar a nossa agência. Só que nós vamos ditar as mensagens. O mundo todo vai lhe conhecer. O senhor vai ficar rico, nós vamos lhe pagar bem. Mas todo esqueleto da sua mensagem tem que passar por nós. O senhor aceita, em um ano o senhor está podre de rico. Aí me perguntaram, o senhor já veio na América, na Europa? Eu disse, uma vez por mês eu estou num desses países. Aí deram um silêncio e perguntaram, ora, o senhor tem agência? Eu digo, tenho. Então qual é o nome do seu agenciador? Eu disse, Jesus de Nazaré. E diga para quem está ao seu lado, não vamos nos vender. Diga, não vamos nos vender. Uma das experiências que eu achei mais linda foi quando um grupo de seminaristas norte-americanos, década de 40, século 20, saiu da América para a Europa com um objetivo. Aquele grupo de seminaristas jovens, todos jovens, iam conhecer a história de Wesley. Só que quando chegaram na casa de Wesley, que viram todos os cômodos e começaram a visitar a cidade, terminando o período de visita, volta para o ônibus, faltava um moço, um jovem. E o professor, salvo engano James, salvo engano o nome, preocupado, cadê o jovem fulano? Ninguém sabia onde estava, se perdeu. Então voltaram a procurar, e procuraram. Aí lembraram da casa de Wesley. Quando entraram na casa de Wesley, estava a cadeirinha que ele orava, a marca dos joelhos no tapete, e o jovem lágrima debruçado na cadeira. E a oração a ele era: Senhor, tu sacudiu esta nação pelo poder na vida de Wesley. Eu estou aqui, Senhor. Faz de novo, me usa, eu estou aqui. Enquanto ele orava, o professor colocou a mão na cabeça e disse: Billy Graham, meu filho, levante. A gente está indo embora. Coloca a mão no seu peito e diga: Senhor, é século 21. Diga, tu sacudiu o planeta por Billy Graham. Diga, eu estou aqui. Faz de novo. Me usa, Senhor. Faz de novo.
Há uma unção derramando neste lugar. Em nome de quem vocês operam esse milagre? Like supply calfas. Deploy canteia supply calf. Deploy catefação. Deploy a chawação. Deploy cachampos. Iribicai a sampio de face. Aramagapiam des. Arabuaia satisfaz. Os meus passos estão andando nesse santuário. A minha glória está pairando sobre vida nesse lugar. Eu estou fazendo coisas grandes do interior, e o brilho da minha glória vai resplandecer no exterior desta geração. Eu estou fazendo algo sobrenatural neste momento. A minha glória está levantando os caídos, e o poder da minha unção está sendo derramado sobre vidas aqui nesta noite, para um grande propósito. Recebam reicas a apoteose da minha glória, diz o Senhor. A unção do meu Espírito está revitalizando vidas neste santuário. Recebam agora, diz o Senhor desta igreja. Dá para ouvir línguas estranhas na galeria? Dá para ouvir línguas estranhas na galeria? Tem pentecostal aí? Tem pentecostal na nave? Tem pentecostal no púlpito? Aqui tem pentecostal no púlpito? Tem. Aqui tem. Século 21. A pós-modernidade chegou. Eu achei lindo. Quando uma das maiores revistas do Brasil, diga-se de passagem, a mais linda, reservou cerca de 2 páginas para descer o couro na gente. O seu editor publicou, salvo engano, no mês de setembro, que os evangélicos pentecostais são a escória do Brasil. Ele jogou a gente lá para baixo e nos chamou de fascistas, de povinhos. Disse que os evangélicos pentecostais, na sua maioria, é formado de morenos ou brasileiros. Mas desceu o cacete, expressou o ódio que tem sobre nós. Mas eu achei lindo que no final ele conclui dizendo: e o que mais me dá ódio neles, o que mais me dá raiva deles, é que nada e nem ninguém consegue tirar esta convicção que eles têm no coração deles.